For Consultoria, uma empresa especializada em gestão e felicidade corporativas, apresenta Felicidade e Consciência. Vamos mergulhar nos mais recentes estudos e descobertas que unem a ciência à arte de ser feliz. Prepare-se para dicas, entrevista com especialistas e muito mais. Felicidade e Consciência. A apresentação: Eliana Stromberg, Camila Sabino e Carol Ribeiro. Agora na Valinhos FM. Boa tarde para você que está conectado aí com a gente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu estou aqui com a Camila Sabino. Oiê, boa tarde. Sempre trazendo conteúdos interessantes para você no programa Felicidade e Consciência. A gente sempre fala aqui, né? Felicidade é um tema urgente. Hoje, Carol não está conosco, né? Está em outra atividade. Então, a bola é comigo e com a Carol, né? Com a Camila, né, Cá? Nós duas. É nós. Eu meio fanhosa hoje, vocês me perdoem por isso, mas assim, vai não está acontecer 100%, né? Mas de qualquer jeito. Vai dar tudo certo, sempre dá. E hoje a gente vai trazer um tema muito interessante, que na verdade é um grande tema, né? É o tema do nosso trabalho, inclusive. Nós trabalhamos com isso. E a gente fala de felicidade no trabalho, né? E até em homenagem ao Dia do Trabalho, que é quarta-feira, onde acho que poucos trabalham, né? Mas sempre tem alguém trabalhando, né? Nossa, é um feriado universal, né? Exatamente. E a gente quer desmistificar. Essa é uma das nossas missões, sabe? Dentro do nosso trabalho, a gente desmistifica muito essa questão, se felicidade combina com trabalho, se cabe na mesma sala, se é só no final de semana que as pessoas são felizes. E aí, Cá, felicidade combina com trabalho? Puxa vida, a gente enfrenta tanto isso todos os dias. A gente já chegamos nas empresas, algumas vezes, perguntaram assim para a gente, mas como assim vocês misturam felicidade e trabalho? Mas são duas coisas que não se conversam, são duas coisas que estão completamente distantes, né? A gente usa o ou, né? Uma crença popular, as pessoas têm uma crença de que ou você é feliz, ou você trabalha. Não inventa de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que não é possível. E a gente mostra, viemos aqui conversar com vocês, ter essa conversa que a gente já faz no nosso dia a dia. A nossa consultoria ela trabalha justamente com a felicidade dentro do trabalho, felicidade corporativa, mostrando para vocês que é absolutamente possível. A gente vai abraçar o poder do E, né? Felicidade e trabalho. Exato. É absolutamente possível, é muito viável. Então, a gente vem desmistificar um pouco, né? Exatamente. E sabe, talvez você nunca tenha escutado isso, né? Porque esse é um tema que começou-se a se falar não faz tanto tempo assim. Você sabe por quê? Porque o trabalho está deixando as pessoas muito doentes, né? As empresas estão deixando as pessoas muito doentes. Não é a gente que está falando isso, tá? Existem inúmeros estudos e estatísticas, né, que mostram o trabalho como um grande causador aí, de alguns transtornos, né, de alguns problemas, como a ansiedade e a depressão, né? O excesso de estresse, né, que acaba afetando a saúde física e mental das pessoas. Então, é um tema, assim, gente, muito relevante, muito importante, que tem várias coisas aí dentro que a gente quer falar um pouquinho para você poder entender. Mas entenda que a ciência também fala muito sobre isso, e mais do que isso, sobre a nossa responsabilidade, né? Quando a gente fala com as empresas e quando a gente fala com os gestores, a gente também deixa muito clara a responsabilidade que eles têm em trazer isso para o trabalho, né? O bem-estar, os bons ambientes para trabalhar, eles são fundamentais, né? Claro que, vejam, nós não estamos dizendo que as pessoas que são felizes no trabalho, elas estão saltitando pelos corredores e elas dão risada o tempo todo e existe palhaçada. É completamente diferente disso.
Nós estamos falando de ambientes saudáveis e pessoas que têm bem-estar, que trazem o seu melhor, né? Perfeito, perfeito. E veja, gente, uma empresa ela existe para gerar resultados, né? E ela precisa de pessoas para isso. Quem gera os resultados? Quem gera as boas ideias? Quem traz inovação, criatividade? São as pessoas. E elas precisam, sim, estar no seu melhor para que elas possam trazer tudo isso para as empresas, né, Cá? Não é possível. E, assim, eu vejo você falando uma linha do tempo, né, Eli? Atualmente, nós estamos, de fato, enfrentando uma crise de saúde mental, né? E as pesquisas mostram que muito dessas crises de saúde mental, onde a gente tem o sofrimento mental, o transtorno mental, as desordens mentais acontecendo, estão ocasionadas pelo trabalho. Porque essa relação é uma relação adoecida, é uma relação que ainda está fazendo com que as pessoas adoeçam. Né? E a gente tem muitos relatos de pessoas que sofrem, né? Dentro do universo do trabalho. E aí a gente pode pensar, mas espera aí, a felicidade é uma responsabilidade de quem? Será que é uma responsabilidade do empregador? Será que o empregador, né, a pessoa que te dá o emprego, o seu líder, o seu chefe, ele é o responsável pela sua felicidade? Eu acho que a gente podia começar um pouco por essa conversa. Acho né? que é um tema interessante, né? Porque, na verdade, a empresa ela não é, né, responsável pela sua felicidade. Nem o seu chefe é responsável pela sua felicidade. A felicidade ela é uma responsabilidade particular, sua. É. Você é o único, exclusivamente responsável pela sua felicidade. Não tem mais ninguém, né? Assim, não é possível. Isso a gente pode espalhar e disseminar para todas as relações que a gente estabelece. Ninguém é responsável pela felicidade do outro. Você não se casa para fazer o seu marido, a sua esposa feliz. Você, por mais que você queira, você quer, né? A gente quer muito, enquanto pais e mães, fazer nossos filhos felizes. Nós também não temos esse controle. Esse controle não está na nossa mão. Então, a responsabilidade da felicidade, ela é única e sua. É uma autorresponsabilidade. Você é responsável por aquilo. Mas tem um porém, né, Eli? Sem dúvida, né? Porque, veja, o que a gente diz? O seu chefe, onde você trabalha, não é responsável por você ser feliz, certo? Mas é responsável pela sua infelicidade. Perfeito. Então, se você está num ambiente que é tóxico, que não é legal, que os relacionamentos não são bons, que há uma quantidade de estresse, né, que não é saudável, né, porque estresse ele vai existir, sempre existem os altos e baixos, né, em qualquer lugar, mas se é um lugar, né, onde as pessoas estão doentes, onde você não pode colocar a sua opinião, não pode falar nada, né, sabe essas coisas, você não pode ser você, né? Sim, as empresas, os chefes, os gestores, eles são, sim, responsáveis pela infelicidade das pessoas. Sim, você pode ter uma pessoa que ela tem plena consciência sobre aquilo que lhe faz feliz, né? Do tipo, olha, eu faço e eu trabalho muito bem a minha construção de felicidade durante o meu dia a dia, mas se ela está num ambiente tóxico, num ambiente que não tem isso como valor, ela certamente vai estar mais vulnerável, mais fragilizada para que ela adoeça. Só que a gente não pode também esquecer que o ambiente ele se faz de forma coletiva. Então, se a gente está falando de um ambiente não saudável, num trabalho, num lugar onde a gente já tira a conclusão de que o ambiente ele não é saudável, a gente também tem que se colocar como parte disso. Enquanto você, como parte desse ambiente, o que você está fazendo e contribuindo para que esse ambiente seja mais saudável, né? Como que você estabelece as suas relações de trabalho para que sejam relações mais sólidas? E, especialmente, tem uma palavra que ela é muito importante para a promoção de felicidade dentro do ambiente de trabalho, que é a confiança. Né? O quanto que você, enquanto pessoa, promove confiança dentro do ambiente de trabalho, porque a confiança ela esparrama para várias outras situações, que é a segurança, a sensação da gente estar num ambiente seguro. Será que você
pode confiar nas pessoas que trabalham com você? E será que você é uma pessoa confiável? Essa é uma reflexão que eu acho que a gente pode fazer, né? Porque nós contribuímos para o ambiente à sua volta. É uma relação também. A gente contribui com a nossa existência, com a nossa presença no ambiente, e o ambiente também contribui para a nossa formação enquanto pessoa. Então, é um ciclo vicioso e pode ser virtuoso ou não. Né? Pode ser um ciclo virtuoso, onde a gente entrega valor nesse ambiente, o ambiente nos devolve com muito bem-estar e satisfação, mas podemos também fazer uma entrega precária, uma entrega onde nós não colocamos ali o nosso melhor, e o ambiente também pode nos devolver com muito adoecimento. Em qualquer relação, né, gente, existem os dois lados, né? Porque você realmente não pode colocar a responsabilidade só num lado, né? Então, como a Cá está falando aqui, existem sempre os dois lados da coisa, né? Então, sim, você pode estar num ambiente que não é legal, né? Com relacionamentos que não são bons e com essa falta de confiança e segurança psicológica que deveria haver no ambiente, mas a pergunta sempre é o quanto você está contribuindo para esse tipo de ambiente também, né? Porque fofocas, né? Maledicências, um passar a perna no outro, tem tudo isso, né, gente? Competitividade. O excesso de competitividade, né? Competitividade não é um negócio legal, né? É um negócio que está mudando em muitas empresas também, essa questão de colocar um contra o outro, né? Existe muito essa provocação de que um tem que competir com o outro, né? E as empresas de vanguarda, aquelas que estão mais avançadas, sabe, nessa questão do entendimento do ser humano, do que é bem-estar, elas já estão saindo desse modelo, né? De competitividade, passando para o modelo com um olhar mais cooperativo. Exatamente. Porque, de certa forma, nós, enquanto seres humanos, a gente só chegou até aqui, sobrevivemos até aqui, através da força do coletivo. Né? Então, assim, a gente fala, o que será que nos tornou diferente e nos tornou, assim, os mamíferos mais empoderados da história, né? Não tem um mamífero mais importante do que nós na cadeia ali alimentar. A gente não tem nenhum predador, né? Como é que nós, seres humanos, dominamos o mundo, né, enquanto espécie? A gente dominou o mundo enquanto espécie através da nossa inteligência, vocês podem pensar por aí, né? Mas percebam que a nossa inteligência ela não se faz sozinha, né? Se a gente pegasse, por exemplo, né, nas primeiras civilizações, onde as primeiras pessoas que existiram no planeta Terra estavam ali na savana africana, pensando ali, né, no passado, e aí a gente coloca essas pessoas ali e elas estavam com uma ameaça iminente de morte. Vamos supor que a gente colocasse ali a pessoa mais... O Albert Einstein, o cientista mais inteligente, com o QI mais alto que tivesse, e puséssemos ele ali sozinho, na savana africana. O que será que ia acontecer com o Einstein lá, né? Ser devorado rapidinho, né? Rapidamente, porque tudo ali é predatório, tudo ali é uma ameaça constante da sua vida, né? É uma cobra, uma aranha peçonhenta, é o leão. Então, assim, e nós, enquanto seres humanos, a gente não tem nenhum recurso natural que nos faz sair dessas situações. Não temos garras, não temos veneno, peçonha, quer dizer... Dentes afiados. Não o veneno que a gente fala, mas assim, não temos peçonha, não temos... dentes afiados igual os tubarões, não nadamos igual os tubarões. Então, quer dizer, nós, na nossa natureza, nós não temos essas vantagens competitivas de predadores. Então, o que nos trouxe até aqui, de fato, é o nosso instinto cooperativo, é o coletivo, é enquanto nós somos, enquanto seres humanos, como grupo. Então, isso ele está cada vez mais se fazendo entender, a ciência comprova, e a gente... Nessa situação em que a gente olha para a crise do trabalho, a gente tem cada vez mais resgatado essa ideia da nossa natureza humana. Nós precisamos um dos outros o tempo todo. Né? E nós somos muito mais fortes quando a gente se alia, quando a gente se junta. Né? E assim... E aí o que acontece, né, gente? Porque tem muita gente, mas olha, é muita gente, não só no Brasil, ao redor do mundo, que não está feliz
com o trabalho. Tem estatísticas aí que vão de 70% a 85% da população que está infeliz com os seus trabalhos, né? Isso tem a ver com o quê? Né? Tem a ver... tem uma série de fatores para isso, tá? Mas é fato que quando você não está alinhado com seus valores, sabe? Quando você faz uma coisa que você não acredita, que começa a ultrapassar algumas linhas ali que você valoriza, né? Esse você pode ter certeza que é um ambiente, né? Que se você ficar muito tempo ali, você pode ficar doente, né? É muito porque se a gente for pensar em ambientes de trabalho extremamente opressores, em que, como ele falou, numa situação que você realmente enxerga que não tem muito como você fazer manobras de mudança, né? Você está ali, você entende que o seu chefe ele te assedia o tempo todo, né? Moralmente, você ali está toda vez sendo colocado em xeque, as pessoas acabam te humilhando de uma certa forma. Então, percebam que esses ambientes que são mais expressivos enquanto toxicidade, né? São muito tóxicos, são ambientes que a gente tem que entender e até usar o nosso autoconhecimento para compreender que, olha, peraí, é a hora de eu fazer as minhas manobras de mudanças. Porque se a gente for falar de forças, nós, enquanto indivíduos, é aquilo que eu falei, você pode ser muito consciente do que te faz feliz, do que é bom para você, do que é saudável. Mas se o seu ambiente não te trouxer isso, a força do trabalho e da organização, ela é muito maior enquanto você como indivíduo. Né? Então, é a hora de você realmente questionar se esse trabalho vale a pena você manter ou não. Mas tem uma situação social nisso envolvido, porque muitas vezes as pessoas não se veem com liberdade de fazer essa escolha. Né? É lógico, a gente sabe, o trabalho a gente precisa pagar contas, né? O trabalho é extremamente importante para a gente manter dignidade de vida. Então, por isso que a gente, quando a gente olha uma situação dessa, em que ela é uma situação extrema, porque até chegar aí é uma situação extrema, né? Ele tem várias outras manobras para se fazer e para se explorar até chegar esse momento em que você diz, não, eu preciso sair desse emprego, porque esse emprego ele não é bom para mim. Esse emprego está me fazendo mal. Está me fazendo mal, está tirando a minha saúde. Chegou nesse extremo, aí a gente defende essa mudança de uma forma estruturada. Esse é o tipo de coisa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas realmente quando você está numa situação limite como essa, né, deixando você doente, é hora de refletir e pensar qual é o próximo passo. Sabemos que não é fácil, mas é possível, né? E tem uma questão, gente, que é muito importante, porque o trabalho, ele faz parte da vida, né? Então, não são duas pessoas separadas, né? Você é uma pessoa só. Você não é o profissional que de segunda a sexta está indo para o trabalho e talvez meio que no piloto automático e não está vivendo, né? Que depois vira um ser humano, uma pessoa no final de semana e vai fazer as coisas que gosta, esquece aquilo, né? E daí vem a famosa depressão do domingo à noite, né? Que todo mundo conhece e tal, porque não está contente, né? Não está satisfeito com aquilo que está vivendo dentro do trabalho. Nós temos que lembrar que o trabalho, gente, às vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que com a família, né? Mais tempo no trabalho do que com as pessoas que a gente ama ou em casa. O trabalho, ele ocupa uma grande parte da nossa vida. Então, você imagine estar a maior parte da sua vida sentindo-se mal, sendo pressionado, né? Percebendo que você está ficando doente por causa do ambiente em que você está. Né? Então, são reflexões fundamentais que a gente celebra o Dia do Trabalho, mas a gente tem que pensar, o trabalho é fundamental, é quando você entrega, né, deveria ser, né, quando você entrega o seu melhor, não é, Cá? Sim, a relação realmente ela precisa ser ressignificada, a gente precisa encontrar significado no trabalho, né? Porque, como ele falou, a gente tem um cálculo, foi feito um cálculo aí, que a gente passa 90 mil horas da nossa vida trabalhando. Isso corresponde a 1/3 da nossa vida. Então, se a gente pegar a nossa vida e fatiar em 3 pedaços,
um pedaço ele é reservado para o nosso trabalho. O outro pedaço é reservado para a gente dormir. A gente passa dormindo. E o terceiro pedaço, eu espero que você faça dele bom uso, né? Mas o fato é que existe muito tempo disponibilizado para o trabalho de vida. É a nossa vida acontecendo. Então, a gente fala, não tem vida pessoal e vida de trabalho. Como ele falou, as coisas estão emaranhadas. Existe vida apenas. É a vida acontecendo. Então, se a gente não tiver na relação nossa de trabalho esse entendimento que é a nossa vida acontecendo e que a gente precisa encontrar um significado ali, a gente vai estar fadado a ser infelizes, a viver uma vida com um desperdício enorme de vida. Né? A gente está desperdiçando vida quando a gente chega no nosso trabalho com pouquíssima energia para se entregar aquilo que a gente se propõe a fazer. Né? E a ciência já comprova aí que tem 2 pilares importantes para a gente entender o significado do trabalho, né, Eli? Sim, porque, olha só, como que define, né, felicidade no trabalho, né? Como que a ciência define, certo? O trabalho, o que é felicidade no trabalho? É um tempo que vale a pena ser vivido. Quando você fala vale a pena ser vivido, significa que você vive mais coisas boas do que ruins, certo? E que você tem uma percepção de que existe valor ali. Perfeito. Entendeu? Tem algo ali. Eu entrego algo. Eu entrego um valor ali. Faz diferença. Sim. Tem um certo significado, como você falou, tem significado para mim. Sim. Então, é o que a ciência entende e que nós, enquanto consultorias que trabalhamos com a felicidade corporativa, a gente explora bastante. Esses 2 pilares. Então, o primeiro as pessoas que estão dentro do trabalho reconhecerem que existem coisas boas acontecendo ali, mais do que coisas ruins. Então, é colocar um pouco na balança. Olha, peraí, tem isso de ruim, mas vamos agora falar das coisas boas. Quais são as coisas boas? E elencar, dar nome para elas. Né? Existe aqui uma relação muito bacana, eu tenho uma amizade muito grande com fulano, que está ali do meu lado o tempo todo. Eu me sinto muito realizado quando eu consigo vender, quando eu consigo me entender com o cliente. Então, assim, existe ali a gente explorar o primeiro ponto, que são as emoções positivas, maiores, em mais quantidades do que as emoções negativas. E o segundo ponto, como ele falou, é encontrar o significado. E quando a gente fala de encontrar um significado no trabalho, é encontrar o impacto que a sua presença faz quando você está ali fazendo o que você se propõe a fazer. Então, um exercício bacana é, na sua ausência, quando você não vai, quando você não pode ir, o que as pessoas sentem, né? Muitas vezes você pode perceber que a sua ausência, se você sair de cena do trabalho, se você fizer esse exercício de uma forma assim hipotética, uma hipótese de que, olha, você vai sair de cena. O que é que acontece? Qual o impacto que você promove na vida de quem está ali trabalhando com você? Fala, nossa, ele saiu daqui e ele faz uma falta enorme. Aqui virou um caos, viu? Você faltou e aqui está um caos. A sua ausência aqui tem um impacto na vida das outras pessoas. Então, o significado, a gente saber essa resposta de qual é o impacto que a nossa presença, quando a gente está e quando a gente se propõe a trabalhar e dar a nossa entrega de valor, o que a gente traz junto, né? O que a gente está trazendo junto para o trabalho. Então, isso é muito importante. A gente saber responder essas perguntas, né? E é interessante trazer a provocação, né, pessoal? Porque, em geral, a gente não pensa sobre essas coisas. No fundo, né, Cá? Quando a gente trabalha muito com essa questão, né, da felicidade no trabalho, a gente trabalha muito com autoconhecimento, com autorresponsabilidade, a gente trabalha com um monte de coisa, mas é tão difícil as pessoas pensarem sobre aquilo que elas fazem e colocarem reflexões em cima daquilo, né? Talvez uma das respostas que você esteja procurando, falar assim, puxa vida, por que eu não estou satisfeito com a minha vida? Esteja nessas reflexões que você não está fazendo, que não é ninguém que vai contar para você.
né? Que é você realmente parar para pensar. E nesse mundo, né, que a gente fala que tem tantos estímulos, né, que é tão difícil parar para refletir sobre o que acontece comigo, quem sou eu, o que eu gosto, como é que está meu trabalho, o que é que eu não gosto, é fundamental. Então, a gente está falando que o trabalho ele faz parte da vida e não existe, né, trabalho separado de vida, você está ali vivendo, né? Então, cuidado com a fala, né, de que eu só sou feliz no final de semana ou no feriado ou nas férias, porque o tempo de vida, né, que você perde aí é gigante. E lá na frente vai fazer diferença, né? Vai fazer falta. Com certeza. E eu acho que é válido também, Eli, a gente trazer aqui um pouco sobre a diferença entre trabalho e emprego, né? O emprego, ele é apenas uma parte do trabalho, mas você, de repente, pode exercer um trabalho sem estar empregado. Por exemplo, uma dona de casa, ela trabalha e o trabalho dela pode trazer muito significado para ela, né? Uma dona de casa, ela pode ser responsável pela harmonia de uma família, né? Sobrevivência de uma família, eu falo, né? Sobrevivência, Sem dúvida. O termômetro. Se ela não estiver ali executando as coisas que ela se propõe a fazer, de repente a família pode ruir, né? Então, existe uma grande diferença entre trabalho e emprego, porque emprego é o que você faz ali num determinado cargo. Agora, o trabalho você leva com você em qualquer lugar que você esteja, porque o trabalho é a sua relação com a sua entrega de valor. Então, você vai entregar o seu valor, se você tiver essa clareza dentro de você, se você buscar essas respostas, como a gente colocou aqui, provocando você a buscar essas respostas do significado, você vai levá-la em qualquer lugar que você esteja, né? Isso vai com você, isso é seu, é a sua expressão enquanto pessoa naquilo que você se coloca. Né? Então, é bem profundo o negócio. E aí, como é que você faz para chegar nesse ponto? Para saber o que é que você entrega, qual que é a sua entrega de valor. Sem você se conhecer, sem você saber quais são os seus talentos, o que você gosta de fazer, aquela história, né? Lembra que, se você acompanha a gente teve um programa, vale a pena rever, tá? A gente falou sobre propósito, a gente fez essa reflexão, né? O que é aquilo que você faz que as pessoas te procuram, que elas valorizam, né? E não caia nessa história de que, mas eu não sei fazer nada, eu não entrego nada, eu não sei nada. Isso não é verdade. Não existe isso, na verdade. Isso está dentro de você, é procurar, é se conectar com você. Eu acho assim, né? A gente precisa ter consciência dessa... da parte que a gente faz de um universo muito grandioso. Então, entendo que não existe alguém que seja como você. Isso, por si só, já é de um tamanho absurdo. Não existe ninguém com o mesmo rosto que o seu, não existe ninguém com a mesma digital que a sua, não existe ninguém com a mesma experiência de vida, histórico de vida, memórias. Não existe. Você é singular nesse mundo. Portanto, você está aqui por algum motivo, porque você faz parte de um sistema e você precisa existir, né, na sua singularidade, na sua potência individual, para que isso funcione. Isso é muito legal. É muito inspirador isso, né, gente? Olha só, olhe para você como uma pessoa única, especial, que faz parte de algo e tem algo a entregar, né? E sair um pouco desse pensamento, né, de que é o trabalho ali, né, e aquilo que você faz, e é só isso, não faz diferença nenhuma, porque não é verdade, né? Existe significado no trabalho e também fora dele. E nós precisamos nos valorizar mais como profissionais e como seres humanos, colocar os nossos limites, respeitar como a gente se sente e respeitar a nossa percepção. Você sabe que, trazendo para um lado pessoal aqui, eu participei de um lugar, vamos dizer assim, onde eu trabalhava, em que existiam algumas questões muito tóxicas e faziam mal para as pessoas, né? E é engraçado, porque todo mundo acha normal. Você está ali no meio, as pessoas reclamam, a gente, né, você pode sofrer algumas humilhações, você pode passar por situações que você fala, nossa, eu jamais imaginaria que eu estaria, né, sofrendo esse tipo de situação aqui. Você pode ver as pessoas sofrendo, né?
E achar normal não é normal, tá, gente? Não é que faz parte, não. É o jogo, não é, não. E isso está sendo muito discutido e muito debatido, porque essa mentalidade ela precisa ser mudada, atualizada. O ser humano não é uma máquina e o ser humano não é uma pecinha que está ali para dar resultado. Do contrário, a gente vai cair nas estatísticas de números. Por isso que tem muito tanta gente doente. Exato. Exatamente. Então, essa é uma reflexão aí. Tem coisa aí para a gente falar, né? A gente vai dar uma pausa agora. Eu volto com um comentário aqui do chat depois. E a gente já volta. Fica aí. Estamos apresentando Felicidade e Consciência. Voltamos a apresentar Felicidade e Consciência. Estamos de volta. Estamos falando sobre felicidade no trabalho. Programa Felicidade e Consciência, eu e a Camila Sabino aqui. Gente, como tem coisa para falar, né, sobre isso. Isso é tão importante, né? Se você começou agora com a gente estava falando... Olha só, o tempo que a gente passa da nossa vida no trabalho tem que ter sentido, né? Tem que ser bom, né? E você sabia... Existem muitos estudos, né? A gente estuda isso profundamente, né? Muitas universidades... principalmente internacionais, estudam a questão do trabalho e da felicidade das pessoas. Você sabia que as pessoas que têm mais bem-estar no trabalho, que são mais felizes no trabalho, elas são mais produtivas? 31% mais produtivas, elas vendem mais, elas são criativas, mais criativas. Tem salários maiores. Olha essa que loucura. Porque a gente já falou sobre isso, né, gente? É a felicidade que traz o sucesso, não é o sucesso que traz a felicidade. Então, aqui o nosso papel é ir desmistificando essas coisas, né? Falando sobre essas questões para a gente começar a pensar sobre isso, né? E não aceitar coisas que simplesmente, porque lá no passado era assim, continua sendo assim. Não. O mundo está mudando e nós precisamos estar atualizados em relação a isso, né? Eu acho que vai muito dessa perspectiva que a gente traz, atualizadas, inclusive, porque quando a gente fala sobre os números são muito expressivos. Uhum. Então, ser feliz é muito interessante para todos os aspectos, inclusive para as empresas. Mas uma coisa que a gente defende muito é que a gente não deve implementar numa empresa, num ambiente de trabalho, única e exclusivamente a felicidade apenas porque a gente vai ter de volta a produtividade, a entrega de resultados, a inovação. Mas, primeiro, porque é o certo a se fazer. É uma questão ética a se fazer. É uma questão sustentável, né? Do ponto de vista de sustentabilidade do negócio, ou seja, o negócio ele vai sobreviver por anos e anos, sem esgotar as pessoas, né? Então, isso é muito importante do ponto de vista moral da situação. Então, a gente precisa, as empresas especialmente, precisam entender que falar sobre bem-estar e felicidade dentro das organizações é o correto. E a gente sempre faz essa provocação, né? Quem é, né, você enquanto empresa? A gente leva para as empresas esse questionamento, né? Depois que as pessoas passam pela sua empresa, qual é o tipo de pessoa que você devolve para a sociedade? Né? É uma pessoa adoecida? Ou é uma pessoa capacitada para lançar novos voos? Né? Uhum. Qual é a sua responsabilidade social de impacto na vida dos outros? Você entrega e devolve para a sociedade uma pessoa com depressão? Ansiosa, né? Estressada. Então, isso é uma provocação e é uma sensibilização para a gente trazer para as empresas justamente a importância de se falar sobre isso. Uhum. Porque, assim como hoje a gente está falando muito sobre sustentabilidade e rapidamente a gente leva isso para o ponto de vista ambiental, né, nós precisamos ser sustentáveis. A gente não pode esgotar os recursos do planeta Terra, eles são finitos. A gente também traz isso para o ponto de vista humano.
nós precisamos ser sustentáveis com relação às pessoas. A gente precisa tratar as pessoas com humanidade. A gente não pode querer resultado atrás de resultado e, em detrimento disso, como resultado disso, uma pessoa extremamente adoecida. Exatamente, né? E, gente, nós como humanos também somos recursos naturais, né? A gente faz parte da natureza, a gente faz parte do planeta, então não está separado, nada está separado, né? E nem você, como já falamos, não deveria separar o profissional da pessoa, ainda mais depois da pandemia, que, né, o trabalho entrou dentro de casa, muita gente trabalha de casa, às vezes semana inteira, um período da semana, mas a vida pessoal também invadiu o trabalho, porque nós também temos que resolver coisas, né? Então, veja como está tudo misturado, então a gente não pode separar, né? E isso é uma questão que as empresas também precisam entender, porque elas contribuem ou elas atrapalham. Perfeito. Né? E essa tendência está cada vez maior por conta da tecnologia. Então, hoje, a gente não tem mais aquela opção de, estou trabalhando, eu atravesso as portas da empresa para fora, vou para a rua e deixo o meu trabalho todo para trás. Hoje em dia, eu estou dentro de casa respondendo no WhatsApp, o meu chefe me solicitando coisas do meu trabalho. Então, a tecnologia hoje a gente não tem muito fronteiras, a gente não tem mais as paredes que separam o trabalho da vida. Então, é preciso, de fato, a gente fazer um manejo saudável disso. A Lê, ela entrou aqui no nosso chat e colocou assim, né? O maior desafio de transformar o ambiente de trabalho é que a maioria só trabalha no piloto automático, né? Correndo atrás de apagar incêndios, pressionadas pela competitividade. E como é que a gente quebra essa bolha? E veja bem, Alice, você colocou uma situação assim, da realidade nua e crua. Exato, né? exato. É isso que a gente É o modus tem. operandi, né? É o modus Em operandi. geral, é assim que a coisa funciona. Então, assim, como é que, assim, se você tiver ali que apagar incêndio no piloto automático, atrás de competitividade, te expondo toda vez com o seu colega. Olha, seu colega ontem me entregou isso, e você vai entregar o quê? Ele bateu a meta, e você vai entregar o quê? Nesse ambiente, como é que você encontra significado? Como é que você encontra propósito? Realmente, é extremamente desafiador. Você só consegue fazer isso com mudança de cultura e de mentalidade da liderança, né? Então, porque o processo que está acontecendo ali, ele é cultural. Né? Ele é o que é. É assim que as pessoas agem, é assim que elas performam, é assim que elas são reconhecidas, inclusive. Né? Então, e esse é um processo que já está provado, gente. Tá? As empresas realmente precisam olhar para isso, porque ele não funciona mais. Isso é um processo muito antigo. Né? Hoje, a gente estando na era do conhecimento, com tanta tecnologia disponível, e sendo a diferença o ser humano que está ali, que tem a capacidade de inovação, de criatividade, de relacionamentos, de cooperação e colaboração, esse é um modelo que ele está fadado ao fracasso. Né? Por mais que ainda ele seja o mais comum, né? Essa transformação já está acontecendo e os números provam, tá? Que não funciona isso aí, não funciona mais, né? Que agora são outros modelos, é um outro tipo de gestão, é uma outra mentalidade de gestor, muito mais humanizado, né? A gente fala muito nas nossas palestras que a transformação que está acontecendo hoje, ela é no trabalho, sim, existe a tecnológica, mas ela é muito mais cultural. Muito mais cultural. E entendeu? assim, Ale, eu percebo assim, né, que não é possível a gente falar sobre felicidade e bem-estar sem começar pela autogestão, né? Precisa ter apoio da liderança para se falar sobre o assunto, né? Porque o teto é baixo. Né? Falar sobre felicidade é como você colocou, só que assim, eu posso fazer tudo de certinho, posso fazer a minha liçãozinha de casa corretamente. Mas se o meu líder não for uma pessoa que tiver essa visão, eu vou bater a cabeça ali, vai impactar diretamente, né? Então assim, o que a gente tem como consolo é que numa situação dessa, de repente, trabalhar a resiliência, né? Trabalhar um pouco mais da sua consciência sobre você, sobre quem você é de fato.
enquanto pessoa e se fortalecer nessa perspectiva, sabendo que quando você é colocada numa situação de competitividade, você sempre se usar como referência, não é o outro, é você com relação ao que você foi ontem. E não é o outro a sua referência, né? O que é do outro é do outro. Ele tem outra história, ele vem de uma outra via, de uma outra construção. Então, é a gente se esforçar cada vez mais para a gente se descolar um pouco dos padrões de adoecimento que acontecem dentro desses lugares. Né? E a gente estar cada vez mais fortalecidos com isso. E a gente entender que também felicidade... Claro, não é o seu caso aqui o que você colocou, mas muitas vezes as pessoas deturpam a palavra, o que é a felicidade no trabalho, né? Achando que tem que colocar ali uma piscina de bolinha, uma mesinha de ping-pong, um cooler com cerveja na cesta. E é muito rasa essa visão, porque é muito mais sobre isso e está intimamente ligada com a forma com que as pessoas se relacionam, como a Eli falou, é a cultura. É o que você sente quando você está dentro desse ambiente. É o que está dentro, que reverbera dentro de você, como você se sente ali dentro. Né? Então, é esse questionamento que você deve fazer. Como é que você se sente ali dentro? Né? Tem uma pesquisa de Harvard que a gente gosta de compartilhar, né, gente? A gente estuda muito todas essas questões. E essa pesquisa fala de 3 aspectos mais importantes para ser feliz, para ter bem-estar no trabalho. Tá? O primeiro deles são as relações interpessoais. Então, se você tem um bom relacionamento com o seu gestor, se você tem um bom relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor, se você construiu, né, boas amizades ali, isso vai fazer muito bem para você. Por quê? A gente falou no primeiro bloco, porque tem confiança. Né? Tem segurança ali para você. Então, esse é o primeiro. Olha como isso é importante. Né? Realmente é muito... Você pode ficar muito doente você estando num ambiente em que você não confia em ninguém, em que as pessoas não têm amizades, em que o relacionamento com o seu chefe, com o seu gestor, ele é péssimo. Então, assim... Porque a sensação, não vai funcionar. Exato, porque a sensação de desconfiança... Ela é como se fosse, ela é semelhante, o que acontece no nosso cérebro é semelhante de um soldado em guerra, onde que ele tem que ficar em estado de alerta o tempo inteiro, porque a qualquer momento pode explodir uma bomba do seu lado, alguém pode atirar em você. Então, perceba o nível de estresse que a gente tem em viver num ambiente com desconfiança, de que alguém pode puxar o seu tapete a qualquer momento, de que alguém pode te dar uma bolada nas costas, como dizem por aí. Nossa, é tão verdadeiro isso, né? Por mais que pareça estranho, e é real. horrível de se viver, porque, assim, realmente é isso que nos adoece. Porque você fica com o estressor, que aquilo te estressa, te dá um pico de estresse crônico. O tempo todo. O tempo inteiro. Você não pode abaixar a guarda. Porque se a percepção que você tem é que se você abaixar a guarda ali, alguma coisa de uma ameaça muito forte vai te pegar. acometer. Não, então, exato, né? Então, acho que essa é uma ótima descrição do que pode acontecer. Então, primeiro, bons relacionamentos. O segundo, trabalho com sentido. Já falamos sobre isso. Você precisa encontrar dentro daquilo que você faz, e já falamos também que você não precisa salvar o mundo, né? A diferença você faz na vida de uma pessoa, né? Ajudando, colaborando, cooperando com alguma coisa. Isso faz muita diferença para você chegar em casa no final do dia e falar, puxa vida, valeu a pena. Valeu a pena meu tempo lá. Boa essa, que né? sensação maravilhosa, né? Missão cumprida, né? Valeu o dia hoje, né? Valeu o meu tempo. Tem um estudo que a gente já comentou aqui em outros episódios anteriores, né? Sobre a pesquisa que fizeram dentro de um hospital a respeito do sentido e significado no trabalho e fizeram essa pesquisa para todos os funcionários do hospital, né? E esse hospital ele era muito reconhecido pela questão da infecção hospitalar, que era muito controlada. Então era um hospital com baixíssimo índice de infecção hospitalar, né? E aí, quando vieram pesquisar e perguntar, fazer um questionário para a faxineira, uma das faxineiras que trabalhava lá, perguntaram, o que você faz aqui? Eu limpo o hospital, eu faço a higiene do hospital. E aí perguntaram para outra faxineira, o que você faz aqui? Ela fala, eu contribuo
para manter o índice de infecção hospitalar extremamente baixo. Então, percebam que existe uma diferença entre propósito e significado de uma com a outra. A outra percebe que ela atua numa magnitude muito maior. Eu não estou aqui apenas... Eu não limpo um chão. Limpando né? um chão. Exatamente. Eu estou aqui contribuindo para que as pessoas saiam daqui com saúde. Eu estou aqui contribuindo com um índice extremamente importante para as pessoas manterem qualidade de vida, manterem suas vidas, inclusive. Porque uma infecção hospitalar pode tirar a vida de alguém. Então, quando a gente encontra um sentido, um significado, que realmente o impacto do que você faz, ele contribui para o seu ambiente e para as suas relações, isso é muito poderoso. E assim, eu tenho certeza que independente do que você faça, tá? Você contribui com alguém. Então, é uma questão de reflexão, né? E o terceiro ponto é a questão da remuneração. Você sabia disso? Salário está em terceiro lugar, né? Nessa pesquisa de Harvard, para dizer aqui que me traz mais felicidade no trabalho. Porque isso, gente, não é só ser feliz no trabalho só em quanto sentido. Eu preciso pagar minhas contas. Perfeito. Aquilo que eu recebo, eu entrego algo e eu recebo de volta. Né? É a sensação do reconhecimento. Eu sou reconhecido e eu tenho um trabalho digno que me ajuda a viver. Né? Então, a questão da remuneração, ou de você ser recompensado por aquilo, ela não é menor, ela é sim importante. Né? Então, a gente já falou aqui, né, sobre a relação de felicidade com o dinheiro. É claro que o dinheiro é importante, todo mundo precisa de uma vida boa e digna. Que, se você não tem dinheiro para comprar comida, para ter uma boa moradia, para poder se deslocar, para fazer o que você precisa, puxa vida. É claro que fica uma vida muito difícil. Né? Então, a gente já falou sobre isso. E ter uma remuneração adequada, receber, né, pelaquilo que você entrega, é justo. Né? Aquilo que é justo, aquilo que é transparente. Né? Então, isso é importante sim. Tá? E um outro ponto, eu disse que eram 3, mas eu vou trazer mais um, que é a questão do desenvolvimento. Né? Você estar num lugar onde você percebe que você cresce, que você aprende e que você se desenvolve, faz muita diferença também para que você se sinta satisfeito. Isso, né? A satisfação de que você é um ser humano melhor. Né? Exatamente. Você vai melhorando, né? Você vai evoluindo. Né? E olha só, você sabia que existem profissionais que cuidam da felicidade no trabalho? Existem os executivos de felicidade. Tá? Que não por acaso, eu e Camila e Carol também, nós somos certificadas, né, internacionalmente para fazer esse papel, porque aí a gente consegue ajudar as empresas a colocarem programas de felicidade. A gestão executiva da felicidade, né? Que muitas vezes assim, não precisa ter, isso não significa que as empresas precisam desse cargo, né? Mas é preciso que as empresas tenham essa cultura de que a alta liderança ou líderes que se propagam mais, né, nas suas ideias, idealizações, tenham em mente que o bem-estar das pessoas, tanto da porta para dentro quanto da porta para fora, é importante. Então, para a minha empresa, como é que a minha empresa trata os meus funcionários? Né? Como é que a minha empresa promove um ambiente saudável aqui dentro? E da porta para fora, como é que eu trato os meus clientes? Como é que as relações estão com os clientes? Então, o Chief Happiness Officer, né, que é a expressão em inglês, que é a gestão da felicidade, a gestão executiva da felicidade, ela traz muito esse cuidado. Né? É o profissional especialista que vai cuidar do bem-estar e da felicidade das pessoas dentro das organizações, dentro das empresas. Exatamente. Né? Ela é uma posição estratégica, porque, gente, felicidade e bem-estar no trabalho não é uma questão menor, não. A gente está lidando com seres humanos. Então, ela precisa fazer parte da estratégia. Então, esse é um ponto que a gente desmistifica bastante, né? Quando a gente conversa com as empresas, para mostrar para elas que, como a Camila já falou, é o certo a se fazer. É aquilo, né? Não trazemos felicidade, apesar dos índices mostrarem isso, só por causa de produtividade. É porque nós estamos lidando com o ser humano. E o ser humano, ele precisa estar bem. Como é que ele vai entregar o melhor dele se ele não está bem? Se ele está doente, né? Então,
esse é o papel, né? A Maria Vitória colocou aqui, muito interessante o trabalho de vocês e já estão mudando vidas. Obrigada, Maria Vitória. Essa é a nossa missão, né, gente? Mudar ambientes, mudar vidas, trazer uma sementinha para você e esse é o refletir. propósito nosso, né? Ele tem que estar tudo ligado com relação a esse nosso propósito, sentido, significado que esse trabalho traz para a gente, essa transformação Exatamente. Das pessoas, para as pessoas viverem melhor, né? Para as pessoas viverem mais felizes. Viverem melhor e trabalharem melhor. Eu acho que é um direito de todo mundo, né? A gente está encerrando. Eu espero que você tenha uma ótima semana. E a dica da semana é fazer uma reflexão sobre isso. A gente está sempre provocando para parar para pensar um pouquinho. Então, reflita sobre, né, o seu trabalho, que pode ser remunerado, não remunerado, você pode estar em casa, você pode estar numa empresa. Alguma coisa a gente sempre faz, né? E eu tenho certeza que isso mexe com alguém, muda a vida de alguém, né, interfere em alguém. Então, faça essa reflexão em relação, né, a esse significado, né? E eu tenho certeza que você vai encontrar algumas coisas muito interessantes parando para pensar sobre isso. Então, nós desejamos a você uma ótima semana, um ótimo trabalho, um ótimo feriado, inclusive na quarta-feira, né? E a gente está de volta na próxima segunda. Até semana que vem. Tchau. Até mais.